Oi, galerinha linda! Que saudade! Morrendo de saudade de vocês, mas a gente sabe que é em breve. Tá chegando o momento da gente se encontrar, não vai demorar não, né? Bem, hoje nós vamos falar sobre os fatores abióticos. Mais especificamente, então, sobre os seres, as coisas, os componentes não vivos de um ecossistema. Então, para isso, nós vamos fazer uma retomada primeiro do que é ecossistema. Então vamos lá. Os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Vamos lembrar o que é um ecossistema? Ecossistema é a união, é a soma das coisas vivas e não vivas de um ambiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma lagoa, nós estamos falando de um ecossistema, a lagoa, porque ele tem coisas vivas e não vivas interagindo naquele meio. Tá? Então, os componentes vivos e os componentes não vivos, quando eles interagem, esse conjunto de interações, a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema pode ser uma lagoa, pode ser um rio, pode ser um aquário, pode ser a minha boca, pode ser meu estômago, pode ser um bioma específico, pode ser o Pantanal, pode ser a floresta amazônica, pode ser qualquer ambiente que tenham coisas vivas, seres vivos e fatores não vivos. O que seriam esses fatores não vivos, elementos não vivos? Seriam as coisas que favorecem a vida dos seres vivos, mas que não é vivo. Então, o ar é uma coisa que favorece a vida do ser vivo, não é? O vento é uma coisa que favorece a vida de um ser vivo. A luminosidade, a salinidade da água, a temperatura do ambiente, a radiação solar, o solo. Então, esses fatores colaboram para a vida dos seres vivos. Então, esses fatores a gente chama de fatores abióticos. Então, vai lá no livro de ciências, na apostila de ciências, na página 63, para você grifar o que eu coloquei, o que eu acabei de explicar. Lá na página 63, no primeiro parágrafo, fala assim, olha, os fatores abióticos de um ecossistema, como o próprio nome indica, porque abiótico está falando que não há vida. Tá bom? O próprio nome já diz. São os componentes não vivos necessários para a existência da vida na biosfera. Vamos lembrar que biosfera é o conjunto de ecossistemas. Então, o planeta Terra é uma biosfera. Por quê? Porque compreende todos os ecossistemas. Então, o conjunto de ecossistemas biosfera. Eles são importantes, pois os organismos os utilizam para se manterem vivos. Dentre eles, podemos citar o solo, o oxigênio, o gás carbônico, a luz, a temperatura, a umidade, a pressão e a salinidade. Então, está dizendo aí pra gente que esses fatores, esses elementos não vivos de um ambiente, eles colaboram, eles ajudam para que as coisas aconteçam, para que tenha vida em um ambiente. Então, vamos pegar, por exemplo, uma planta. A plantinha que está aqui atrás. Para ela ser planta, para ela realizar o processo de fotossíntese, para ela existir, para ela produzir energia, ela precisa de fatores não vivos, de componentes não vivos, de elementos não vivos para ela sobreviver. Quais são esses elementos? Ela é uma planta, ela é um ser vivo. Mas para ela existir, ela precisa de gás, oxigênio, de gás carbônico, de água, de nutrientes, de temperatura do ambiente, no caso essa planta, por exemplo, é uma planta de sombra, tá? Existem plantas que são necessárias viver no sol, outras plantas que necessitam de muita água, outras plantas que necessitam de pouca água. Então, eles têm algumas adaptações que estão relacionadas à vida deles, mas estão muito relacionadas às coisas não vivas. Então, um ser vivo precisa interagir com o ambiente e essa interação, geralmente, ela também acontece por meio dos elementos não vivos, dos componentes não vivos de um ecossistema, tá? Então, o ecossistema é a soma dos seres vivos com os elementos não vivos. Quem são os seres vivos? Os seres humanos, os animais de uma maneira geral. Os protozoários, os vermes, os parasitas, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, são seres vivos, tá? E quais são as coisas que ajudam esses seres vivos a sobreviver? Essas coisas que colaboram para os seres vivos sobreviverem, essas coisas, esses elementos inanimados, essas coisas não vivas, nós chamamos de fatores abióticos. Água, ar, solo, a quantidade de sais na água, os nutrientes do solo, tá? Isso tudo são elementos não vivos que favorecem a vida dos seres vivos. Então, vamos a esse esqueminha aí.
olha só, para os produtores, que são plantas e algas, realizarem os processos deles, né, que é o processo de fotossíntese, para abastecer o planeta com gás e oxigênio, principalmente as algas, né, elas são coisas vivas, como os animais também são vivos, tá? Então, são elementos vivos, mas eles dependem de calor, de nutrientes que estão no solo, de água, de sais minerais, de luz do sol. Então, esses componentes que colaboram para a vida desses seres vivos, nós chamamos de fatores abióticos. Uma outra coisa que a gente quase não fala, mas também é um fator abiótico, porque, na verdade, gente, os fatores abióticos, a gente pode dividi-los em fatores abióticos do tipo físico, fator abiótico do tipo químico e fator abiótico do tipo geológico. Quando a gente fala de geológico, nós estamos falando de solo. Então, os fatores geológicos, por exemplo, tipo de solo, tipo de relevo, forma de relevo, né? São condições geológicas que favorecem a vida de determinados seres vivos, tá bom? Então, olha, fatores abióticos como aí mostra pra gente, olha, podem ser formas de relevo, pode ser o solo, as características do solo, os elementos do clima, como, por exemplo, ventilação, quantidade de água no ambiente, incidência de luz do sol, radiação solar, são coisas que ajudam os seres vivos a sobreviver. E os fatores abióticos, como a gente falou, são seres vivos. E esses seres vivos são quem? Os animais, as bactérias, as plantas, os fungos e os protozoários. Então, os fatores abióticos são aqueles fatores que eles colaboram para a vida dos seres vivos. Então, a luz. Será que a luz é importante? A luz é importante. As plantas captam essa energia luminosa para o processo de fotossíntese. E a umidade? Será que é importante a umidade? Muitos dos animais, eles conseguem, por exemplo, fazer a respiração cutânea, que é por meio da pele. O ar tem água dissolvida no ar, assim, e essa umidade, esse animal, ele consegue captar o oxigênio por meio dessa umidade que encosta na pele, tá? O solo é importante, no solo tem os nutrientes que as plantas necessitam retirar para sobreviver, para poder conseguir crescer, para nós nos abastecermos. A temperatura é importante, porque determinadas, por exemplo, espécies precisam que a temperatura esteja adequada para que ela possa, por exemplo, reproduzir, né? Ou então, que um animal ele só vai acasalar no período quando a temperatura estiver X. Ou o pelo de um animal vai cair quando tiver numa determinada temperatura. Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha na minha casa que no período do inverno o pelo dela vai cair todinho, ela vai trocar de pelo. O pelo dela vai ter que ser um pelo mais espesso. Por quê? Porque no frio, determinadas raças precisam de ter mais pelo para se aquecer. Isso acontece com as aves, isso acontece com todos os animais de uma maneira geral. Existe uma lebre que ela é marrom na primavera e no verão. E no outono e no inverno, ela passa a ser branquinha. No inverno, ela é simplesmente branquinha. Por quê? Por conta das características que são necessárias para que ela sobreviva naquele ambiente. Então, se nós olharmos, são fatores abióticos. São características ali que ela vai ter que passar, vai ter que conseguir, né, assim? Por conta da situação, do ambiente em que ela vive, dos fatores abióticos para a sobrevivência dela. Tá? Então, um dos fatores abióticos que é extremamente importante é o fator relacionado à luz do sol, a radiação solar, que está muito relacionada à sobrevivência das plantas, porque é o processo de alimentação das plantas, de energia das plantas. As plantas captam luz do sol, mais gás carbônico na atmosfera, mais água e sais minerais do solo e vão realizar um processo que nós chamamos de fotossíntese. Por meio de quê? Por meio da absorção de luz do sol. Então, é importante que a gente perceba que, olha, as plantas necessitam da luz para a sobrevivência, né? Então, essa sobrevivência, ela é importantíssima para nós. As plantas sobreviverem é importante para nós também. É um fator abiótico completamente relacionado à sobrevivência de todos os seres vivos. A temperatura do planeta, aquelas camadas todas que têm em volta do nosso planeta para nos proteger, também estão relacionadas à capacidade dos fatores abióticos interferirem na vida dos seres vivos, tá bom? Então vamos pensar, para vocês pensarem aí comigo. Quais são os outros fatores que colaboram para a vida dos seres vivos? Pensem comigo aí, tá bom?